Olá, Moreira, boa tarde para você, uma boa tarde para você, ouvinte do Sintonia da Tarde, e também a você, internauta do Tribuna do Leste. Estamos hoje com mais uma edição do Ronda 106, Moreira. Vamos falar de uma data celebrada ontem, domingo, dia 18, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Algumas atividades foram realizadas aqui em Manhuaçu, a exemplo de uma atividade na Praça Cordovil Pinto Coelho na última sexta-feira. Sobre a importância, a relevância desta data, nós vamos conversar com a doutora Adline Ribeiro, que tem mais detalhes sobre essa mobilização. A gente está no maio laranja, doutora Adline, e esse dia 18 ele tem uma conotação um pouco mais especial por conta de uma ação que ocorreu contra uma menina de Vitória, né? Bom dia, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos e todas que estão aí nos assistindo mais uma vez, nos ouvindo, justamente, né, num tema tão importante como esse aí do mês de maio. Correto, doutora. Qual é o significado do dia 18 de maio e como ele é lembrado não só em Manhuaçu, mas em todo o país? Exatamente, Danilo, né? Como a gente já conversou esses dias para trás aí, o dia 18 de maio ele é marcado justamente porque foi no ano de 1973 que no estado, né, do Espírito Santo, mais especificamente na cidade de Vitória, uma menina de 8 anos chamada Araceles saiu para ir à escola e não voltou. Infelizmente, depois de alguns dias, ela foi localizada, morta, né, com todos os sinais de violência, de abuso, né, com a face totalmente queimada através de ácido. E isso foi um caso que causou muita repercussão, né, Danilo? Porque ela sofreu todos os tipos de violência aí e, infelizmente, até hoje ainda não teve, né, uma autoria definida. Esse caso, né, nos lembra aí que a gente deve continuar estando em estado de alerta com relação às crianças e adolescentes para que nossos filhos, né, as pessoas que a gente conhece, as crianças, não sejam vítimas de um crime como esse. Esse caso da Araceli, em específico, foi um pouco encoberto, porque eram pessoas de uma situação um pouco alta, né, em relação a ela, e por isso esses cidadãos eles não tiveram o que mereciam, doutor. É mais ou menos por aí, Danilo, né? Tiveram muitas linhas de investigação, suspeitos, né? Mas infelizmente, né, o caso foi arquivado sem que ninguém fosse preso nem processado nesse crime, Danilo. Então, é mais uma dica aí pra gente, né? Essa Araceli, se não me engano, são 3 filhos de coronéis ali da região de Vitória, que infelizmente fizeram essa covardia com esta menina. Doutora, quais as instituições aqui de Manhuaçu atuam diretamente na prevenção e no combate ao abuso sexual infantil? Tema também que a gente já abordou aqui, mas é sempre importante estar reforçando. Com certeza, Danilo. Nós temos aí, né, a própria Polícia Civil. Depois que o crime acontece, nós somos, né, notificados disso. A gente instaura inquérito policial para que realmente, né, os autores desses crimes sejam processados e punidos. Temos aí o Ministério Público muito atuante nessa questão também. Assim que eles tomam conhecimento que uma criança está numa situação de risco, eles, né, fazem o procedimento para que essas crianças sejam retiradas, nem que sejam retiradas de dentro dos seus próprios lares, porque como a gente já conversou, os abusos normalmente acontecem dentro de casa, então muitas das vezes as crianças têm que ser retiradas desse lugar, né, para que elas não continuem naquela situação. O próprio Conselho Tutelar, não podemos esquecer, né, o maior atuador, o maior órgão, né, de atuação, na verdade, nesse tipo de crime. É para eles que normalmente as denúncias chegam, né, através das escolas. Eu sempre digo que a escola tem um papel fundamental, de muita importância na prevenção desse tipo de crime. Então, estão aí alguns atores que atuam diretamente, né? Claro que nós temos aí também o CRES, o CRAS, muitas notícias chegam até nós através deles. A Polícia Militar, nem se fala, né? Estão sempre registrando boletins de ocorrência a respeito desse tipo de crime. Em particular, doutora Adline, as escolas têm uma importância muito peculiar nessa situação, como a senhora bem informou. E como as escolas devem trabalhar a temática da proteção infantil?
Sim, Danilo, eles devem trabalhar isso de maneira abrangente, desde os pequenininhos até os mais velhos. Além disso, a gente tem que ter uma formação aí dos próprios professores para estarem entendendo ali a mudança de comportamento daquela criança. Eles têm que ter uma comunicação com a rede de proteção também muito grande, isso é importante, Danilo. Devem estar realizando ali palestras, campanhas nas escolas, principalmente nesse mês de maio, para intensificar realmente, né, a consciência das pessoas nesse tipo de crime. É importante, até mesmo eu fico pensando com teatros nas escolas, né, colocando as crianças e os adolescentes para se envolverem efetivamente nesse tipo de projeto e realmente surtir algum efeito. Então essas são algumas dicas, né, das escolas aí que elas deveriam fazer e justamente manter ali sempre um ambiente acolhedor, de escuta, de percepção de alguma mudança de comportamento ali daquela criança e adolescente, porque a gente tem que ser sincero, né, Danilo? Normalmente as crianças, tem muitas aí, né, que chegam às escolas, às creches, 7 horas da manhã e só vão sair 5 horas da tarde. Então, é lá que elas passam a maior parte do tempo delas. Então, as pessoas que estão lá naquele convívio diário e extenso com aquela criança, com aquele adolescente, são muito mais capazes, às vezes, de perceber algo que os próprios pais. Então, é importante que haja essa harmonia e essa percepção. Doutora, quais sinais de abuso sexual infantil podem ser percebidos por professores, familiares e vizinhos, tanto em crianças como em adolescentes? Primeira coisa, a gente sempre fala, né, uma frase de jargão aí, a alteração de comportamento. Aquela criança que fica mais irritada, sendo que ela nunca teve aquele perfil, aquela criança que fica mais amuada, aquela criança que apresenta uma tristeza, aquela criança que começa a ter comportamentos infantis que ela já deixou para trás. Então, é um sinal muito importante nesse sentido. A própria situação da criança se isolar mais ou da criança estar se aproximando muito de uma pessoa. É interessante isso, Danilo, porque a gente sempre fala assim, nossa, mas ele está fazendo mal para ela. Como ela quer essa aproximação? Ela quer porque justamente os abusadores eles têm esse viés, né, de estar ali dando balas, chocolates, até mesmo dinheiro para que elas estejam próximas, e inclusive pedindo segredo. E é importante que a gente oriente as crianças que elas não devem guardar segredo daquelas pessoas que a amam, né? Como pais, responsáveis, até mesmo os professores. A gente tem que tirar essa situação de segredo da criança. Então, a gente tem que sempre estar colocando isso na cabecinha delas. Olha, vocês não devem manter segredo. Então, são esses tipos de comportamento que as crianças apresentam que podem muito bem indicar que elas estão sendo vítimas de abuso. E como e onde realizar denúncias de abuso sexual infantil aqui em Manhuaçu e cidades vizinhas como Reduto, Simonésia, cidades que compõem a área de atuação da Polícia Civil de Manhuaçu? Sim, Danilo, nós temos aí o Disque 100, né, que é um canal onde as pessoas podem estar entrando em contato, até mesmo de maneira anônima. Às vezes você tem uma situação, não quer se envolver, tem medo, né, até mesmo, né, do que aquilo ali pode causar para a própria pessoa que está denunciando, então pode ser feito de maneira anônima, pode ser acionando a Polícia Militar, procurando a própria delegacia da Polícia Civil aqui em Manhuaçu e através dos órgãos, né, da rede de proteção aí, Conselho Tutelar, CRES, CRAS, Ministério Público, Poder Judiciário. Falamos das instituições aqui de Manhuaçu que têm essa participação, essa presença, especialmente no Maio Laranja, mas a população também, ela tem a sua parcela de atuação e deve ter este comportamento, doutora. Como a população da nossa região pode se envolver ativamente na proteção das crianças e adolescentes? Isso é um ponto importante que você disse, Danilo, porque a gente tem, né, essa dificuldade de entender que esse tipo de situação ele é dever de todos nós como sociedade, não só das polícias, das redes de proteção, mas da sociedade como um todo. Eu mesma fora daqui, eu tenho essa obrigação, né, de fazer com que essas crianças e adolescentes vivam e tenham os seus direitos não violados. Então, a sociedade pode participar dessa forma. Uma das formas que eu te falei é essa, justamente denunciando caso tenha conhecimento que alguém esteja ali tendo essas alterações de comportamento que podem estar indicando o abuso. Então, essa é uma forma, a sociedade ela tem que, né, se colocar justamente no lugar do outro, né? Como se fosse nosso filho, nossa pessoa querida, então é dessa forma.
Correto, doutora. Muito obrigado pela participação, pelas informações fornecidas. Qualquer informação complementar, Polícia Civil se mostrando à disposição da comunidade. Com certeza, Danilo. E aquele recadinho que eu dei da outra vez, né? As redes sociais estão aí realmente trazendo algo, às vezes, negativo para nós, né? Mas tem muita coisa positiva. E uma delas, né, a Polícia Civil lançou esse ano também a cartilha, né, do Maio Laranja, justamente dando dicas e informações a respeito, né, do combate à violência sexual, abuso sexual da criança e adolescente. Cartilha que pode ser baixada no site da Polícia Civil de Minas Gerais, policiacivil.mg.gov.br, né, doutora? Exatamente, Danilo. A gente agradece, portanto, a participação, doutora Adline, desejo uma boa semana de trabalho e sempre muito importante tê-la aqui conosco. Amém. Muito obrigada, Danilo. Uma boa tarde para todos também. Obrigada, doutora Adline, pela participação. Nós retornamos na próxima segunda-feira, diretamente da Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 106.